Olá, aqui é a Manu Lins, no Fluxo de Cura, e a nossa semana de reflexão está tratando sobre o tema avançar. Nesse curso que o Theta Healing acabou de inaugurar, chamado Eu e Deus, ficou muito claro como sentimentos como ressentimento ou arrependimento fazem com que a gente tenha dificuldade de seguir adiante na nossa vida. É como se a gente sempre estivesse revisitando esse lugar que está no passado. Ou porque a gente se magoou com alguém que fez algo, né? Se magoou com uma situação, a palavra não colocada, um desencorajamento, alguém que te humilhou, que foi abusivo, alguém que lhe desencorajou, que desacolheu, ou que não esteve presente quando você achava que devia estar. E da mesma forma, a gente também tende a guardar aquelas experiências em que achamos que nós erramos. E aí nos sentimos culpados e mantemos essa sensação de nos arrepender do que aconteceu no passado. E o que acontece quando a gente mantém esse sentimento de ressentimento e arrependimento dentro de nós? A gente vive constantemente se relacionando com o presente com referência do que aconteceu no passado. A gente está sempre girando em círculo, voltando para o passado e interagindo com o presente como se fosse ainda o passado algo atual na nossa vida. Repara como é engraçado que nós seres humanos somos os únicos seres aqui dessa terra que mesmo depois de 20 anos de alguma coisa ter acontecido, ainda guardamos isso dentro da gente. Às vezes a nossa mãe não pôde ficar muito tempo com a gente quando nós éramos crianças e a gente tem uma mágoa e um ressentimento da nossa mãe por causa disso. Às vezes o nosso pai era um pouquinho mais grosso com a gente, era mais bravo, punia a gente quando éramos pequenos. E às vezes isso já acabou, já se passaram 20 anos, 30 anos, 40 anos. A sua mãe já está presente na sua vida, o seu pai já lhe respeita, já se fala com, já te comunica com carinho e ainda assim você dá um jeito de estar projetando na sua mãe esse sentimento de mágoa, ainda dá um jeito de projetar no seu pai também esse sentimento de mágoa que ele produziu em você. Ou a gente guarda os nossos arrependimentos, essa sensação de culpa, e a gente vive se boicotando na vida, porque a gente sente que não tem merecimento para poder experimentar o que há de mais belo e pleno na vida, afinal de contas a gente cometeu um erro lá no passado. Às vezes a gente tem erros que a gente cometeu na nossa adolescência e por alguma razão a gente continua se punindo de alguma maneira por eles, não permitindo que a felicidade da gente ela possa ser ancorada e mais do que ser ancorada, que ela possa ser contínua. Você já reparou que a gente vive nesse lugar de montanha-russa? Às vezes a gente está tão bem, está tão contente e no dia seguinte tudo se desestrutura. Por que tudo se desestrutura, mesmo não estando acontecendo nada assim de significante? É porque tem algo dentro de você que possivelmente se arrepende de alguma coisa que você fez no passado e que está sempre enviando para você essa sensação de que você não merece ser feliz porque, olha, lembra lá, você fez isso lá no passado. E a gente tem que entender que essas memórias e esses sentimentos que a gente guarda, eles estão aí porque acreditamos que é importante guardar esses sentimentos de alguma forma na nossa vida para evitar que essas situações elas se repitam. Então, a gente continua ressentida da nossa mãe ou de alguém que fez alguma coisa de mal com a gente, porque assim, se a gente mantém um distanciamento, se a gente não se abre novamente para essa pessoa, nós acreditamos então que isso vai impedir que essa pessoa volte a nos machucar. Ou, quando a gente guarda a culpa e o arrependimento, a gente faz isso na tentativa disso ficar como uma boa memória. Não faça isso de novo. Aguardamos a culpa e o arrependimento como uma ferramenta para que a gente não cometa o mesmo erro. Mas a verdade é, mesmo a gente mantendo o ressentimento de alguém no passado, é incrível como a gente continua se machucando com essa pessoa, justamente porque a gente não liberou o passado. Não importa o que ela faça, essa memória vai estar sempre aí, no meio do caminho entre você e essa pessoa. O arrependimento é a mesma coisa. Às vezes a gente se arrepende de ter sido duro com alguém, a gente se arrepende de não ter acolhido um amigo no momento certo, a gente se arrepende
de ter traído alguém. E o fato é que isso muitas vezes não impede que a gente cometa os mesmos erros, porque não é a manutenção dessas vibrações baixas, como o ressentimento e a culpa, que vai fazer com que a gente ancore transformações profundas na nossa vida. Para a gente conseguir alcançar essas transformações mais profundas, é muito importante que a gente esteja com a vibração lá em cima, porque é assim que a gente tem a energia suficiente disponível para que a gente possa fazer todos esses ajustes, não só na mente, nas emoções, mas em cada célula do nosso corpo. Então, a dica de hoje, eu diria que é você se fazer uma perguntinha, que é simples e ao mesmo tempo muito valiosa. Do que é que te serve manter esse arrependimento e essa culpa até o dia de hoje? O que é que você ganha guardando esse sentimento de culpa depois de tanto tempo? O que é que você ganha e qual é o benefício que você obtém de ressentir de alguém por tanto tempo? Será que não é possível para você avançar na sua vida deixando o passado no passado e se dando a oportunidade de experimentar a vida dentro da tua pureza, daquele que acredita que é possível viver uma vida de uma forma amorosa, amável e também de alguém que encara os erros como uma oportunidade de crescimento e não como uma oportunidade de a gente continuar, né, se autoflagelando, se chicoteando. Então, eu sinto que uma das coisas que esse curso Eu e Deus que o Theta Healing trouxe, né, que a Havaiana trouxe pra gente, é bem desse lugar do que é que faz com que a gente ainda mantenha a nossa vibração tão baixa a ponto de não permitir que a gente esteja em conexão direta, perfeita e pura com o Criador. Muitas vezes são esses sentimentos de arrependimento, esses sentimentos de ressentimento que a gente continua guardando na vida da gente até hoje. Então, nossa proposta hoje do Fluxo de Cura é tentar reprogramar o nosso sistema para aceitar deixar as coisas que estão no passado, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa tratar as circunstâncias e as pessoas que estão na nossa frente em conformidade com o que elas são hoje, né? Eu me lembro que eu guardei, por exemplo, muito ressentimento da minha mãe quando eu era pequena, porque minha mãe, enfim, sentia que a forma de me amar era garantindo a minha sobrevivência. Então a minha mãe, ela voltou rapidamente para o trabalho e era uma workaholic, uma pessoa muito envolvida com o trabalho. Isso me gerou mágoas durante muito tempo, mesmo depois de ter a minha mãe mais próxima de mim, de ter a minha mãe acolhendo mais as minhas necessidades e as minhas emoções, eu percebi que a minha mãe era o meu para-raio de tudo que eu tinha de mais sombrio, tudo que não dava certo eu projetava na minha mãe e eu não entendia que na verdade eu estava projetando tudo isso em função de uma mágoa que estava lá no passado e a minha mãe hoje no presente já é outra pessoa e merece ser tratada com base naquilo que ela está sendo para mim aqui e agora, né? Que é uma mãe muito mais atenciosa, muito mais presente, com a escuta muito mais aberta. Então vale a pena, né, a gente ir se limpando dessas memórias e exercendo o perdão com o outro e exercendo também o perdão conosco. E essa é a parte mais difícil, eu acredito. A gente tem muito mais facilidade de perdoar o que os outros fazem com a gente do que a gente tem de perdoar e aceitar os nossos próprios equívocos. A gente é muito mais duro com a gente do que a gente é duro com o outro. Então, talvez o maior exercício aqui também seja a gente se liberar e se perdoar em profundidade, né? Exerça esse lugar do perdão com você e com o outro, para que você possa avançar. E aí a gente daqui a pouco vai estar fazendo essa cura, vai trazer essa cura para todo mundo que está dizendo sim agora nos comentários lá do nosso post da quarta da faxina, que a gente faz esse dia justamente para poder limpar tudo que não está servindo mais na nossa vida. E no dia de amanhã, a minha proposta é que eu quero ensinar vocês um exercício muito especial do Theta Healing para que a gente possa ensinar todas as nossas células que o passado está atrás, que o passado já passou e que o futuro está na nossa frente e criar esse alinhamento, essa linha que separa o que já aconteceu daquilo que está para acontecer e nos coloca nesse meio do caminho que é viver o presente.
Pra que, gente, que a gente quer fazer isso? É para que a gente esqueça as coisas que aconteceu no passado? Não. As coisas que estão no passado vão continuar no passado, vão estar ali para qualquer momento que a gente quiser, a gente levantar isso, trazer e resgatar para poder entender, aprender e liberar. Mas isso vai permitir que a gente compreenda que o passado está no passado e que por mais que a gente tenha coisas ainda para aprender com este passado, não existe outra coisa a ser feita do que seguir adiante, né? Do que viver esse momento, vivendo a vida, confiando de que a gente está se movendo para frente. O que está atrás vai ser trabalhado na medida das nossas possibilidades, respeitando o nosso tempo para que isso aconteça. Mas a gente tem que continuar avançando, a gente tem que continuar seguindo adiante. Então eu vou estar trazendo essa meditação guiada amanhã, para a gente poder criar esse entendimento nas nossas células de que o passado está no passado, né, que está para trás de nós e que o futuro está adiante e que por isso, mesmo tendo tantas coisas que aconteceram atrás de nós, não só com a gente, mas também com os nossos ancestrais e que a gente guarda também na nossa memória genética celular, do nosso DNA, mas que mesmo assim a gente pode seguir adiante. E só seguindo adiante, na verdade, é que a gente vai conseguir cumprir com a nossa missão aqui na Terra, que é aprender, evoluir, expandir e se curar, para que a gente possa, de dentro para fora, curar a gente, para poder curar o mundo. Eu deixo vocês aqui, daqui a pouquinho eu vou estar me resguardando para entrar nesse momento de canalizar essa cura, do seguir adiante, de que é possível deixar o passado no passado para seguir adiante. E amanhã a gente se vê. Um beijo grande e até mais.